Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, que jogo, que partidaça fez o Igor Coronado. Pessoal, e as substituições feitas pelo Ramon Dias, não tremeu, fez 1 a 0 e mesmo assim foi para cima buscar o segundo gol, porque o Corinthians amassou, dominou, foi um show em cima do Fortaleza. Pegou o Fortaleza, amassou assim, ó, e botou no bolso. Que jogo foi esse, mano? Eu falei, logo cedo eu falei o quê? O empate tá de bom tamanho, mas não se surpreenda se o Corinthians vencer. Falei ou não falei? Eu falei ou não falei? Pessoal, que jogaço fez o Corinthians? Pintou o campeão? Não, calma, é muito cedo ainda. O Corinthians tem um ótimo resultado para o jogo dentro de casa. Uma ótima vantagem. Mas ainda nada de soberba. Vamos com calma. Vamos fazer o jogo da volta e comemorar essa vitória. Porque vencer o Fortaleza lá é difícil, pô. E o Corinthians conseguiu essa façanha. Um jogaço, jogando muito. 2 a 0 foi barato. Quem assistiu o jogo viu os gols que perdeu o Thales Magno. Porra. Em jogo de mata-mata não pode perder esses gols não, porra. Não pode. Nossa sorte foi que o Yuri Alberto fez o segundo gol. Fiel, gostou dessa vitória? Chega fortalecendo com o like aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu disse. Não se surpreenda se o Corinthians ganhar lá. Vamos pro vídeo e fortalece aí. Acaba vendo o Corinthians fazer essa vantagem, se coloca numa situação delicada aí para o jogo de volta na semana que vem. Agora, Birner, hoje a coisa funcionou tão bem para o Corinthians, que teve gol do Coronado, que não fazia um gol há quanto tempo? 18 jogos, se eu não me engano, né? E uma excelente atuação, melhor em campo. Golaço. E até o Yuri Alberto, hein? Que tentou, perdeu, fez jogadas erradas, opções erradas, mas no final... Uma finalização muito bonita também. Conseguiu dar uma boa finalização ali e finalmente saiu um golzinho do Yuri Alberto também. Em primeiro lugar, boa noite a você, Albertozzi, Jean, Calçade, Pedro, aos fãs do esporte. Fortaleza estava 21, 22 jogos invicto dentro de casa. Só isso explica o tamanho da vitória do Corinthians. É um jogo de mata-mata. 2 gols de vantagem. A vitória aumenta ainda mais de tamanho. A boa atuação com um time alternativo. Lembrando que o Fortaleza contra o Atlético no final de semana poupou os titulares porque a prioridade do Fortaleza era essa competição. Ao contrário do Corinthians, que prioriza o Campeonato Brasileiro. E mesmo assim quebra o tabu fora de casa, tabu do Fortaleza, muito tempo sem perder jogos dentro de casa. No campeonato que o Fortaleza tratava ou trata como prioridade. Não dá para dizer que a classificação está garantida, dá para dizer que o Corinthians agora é o favorito, sem dúvida nenhuma. Porque o Fortaleza desde sempre tratou a Sul-Americana como se fosse a sua prioridade e é um dos principais, ou era pelo menos, desculpe, favoritos para a conquista do título. E hoje parecia que o jogo era em Itaquera. Não por causa da torcida do Fortaleza, não por causa da arquibancada, pela imposição do Corinthians no segundo tempo. Eu acho que o primeiro tempo, aí entra muito na conta do que o Léo falou, o Fortaleza veio num momento de baixa, de desempenho na temporada. Mas no segundo tempo, o Corinthians jogou muito mais que o Fortaleza. Tanto que o resultado acabou ficando barato. Então, eu acho que o corintiano está muito feliz. Eu acho que o corintiano não esperava uma vitória por 2 a 0 fora de casa. Né? O time parece, vamos continuar falando, parece que cresce nesse momento da temporada. Foi assim no jogo contra o Flamengo, foi assim na derrota contra o Botafogo pelo segundo tempo que fez, mesmo com o Botafogo jogando mais, mas uma atuação já que não é de um time que vai ser rebaixado, né? E se o Corinthians terminar a temporada sem correr risco de ser rebaixado e com um título internacional, porque a Sul-Americana ela, na verdade, é muito maior do que as pessoas avaliam aqui no Brasil, porque o continente enxerga a Sul-Americana de um jeito muito especial. Aqui a gente enxerga a nossa Copa, a Copa do Brasil, do jeito maior do que a Sul-Americana. Para mim, o Corinthians vai terminar a temporada, uma temporada muito boa. Talvez outros times do estado, muito menos criticados, não terminem a temporada com algum título e quem sabe assim com o seu torcedor feliz, como talvez o corintiano termine se ganhar a Copa Sul-Americana. E o jogo de hoje credencia o time ao título. Verdade. Sabe quem está muito feliz hoje? Mas muito feliz? Quem? Igor Coronado. Foi o cara do jogo. Vamos ouvi-lo? Vamos lá? Coronado na tela. Claro que a gente sabe do tamanho da torcida. A gente quer fazer muito mais para
para trazer felicidade para eles. Eles têm acompanhado a gente independente da situação. E eu sei que vai ser assim até o final. E eles estando com a gente, eu creio muito que a gente vai conseguir reverter essa situação. Hoje estamos muito felizes com o resultado. Agora comemorar hoje, a partir da manhã já trabalhar para o jogo de sábado, que é muito importante. A gente quer muito sair dessa situação do brasileiro. Bom, primeiro passo. Jean, Birner, o Fã de Esporte com a gente, principalmente o Fã de Esporte corintiano. Mais cedo a gente debatia durante a programação sobre o Yuri Alberto, sobre o Luthiero, e há sempre uma predisposição em tacar uma pedra em quem perde gol, em quem não joga bem, em quem custa demais, talvez demore a entregar. E eu falei essa de exaltar o Yuri Alberto porque se o Yuri Alberto sair hoje da partida sem fazer um gol, a dificuldade do Corinthians em ampliar a vantagem, transformar a superioridade em vantagem, ia cair sobre ele mais uma vez. Ele era o pior em campo até então. Do Corinthians. Do Corinthians. Ele ia ser o que o Thales pede, o que o Thales não se comporta bem. Tem crédito, né? Não, mas por que o Yuri Alberto não tem? Eu vou te perguntar. Do Ramon depois do último jogo? Tudo bem, ouvi, tá? Ele deu uma direta pro Thales. O Yuri tem 42 jogos na temporada com o jogo de hoje. Tem 21 participações em gol. A cada 2 jogos, ele tem uma participação em gol. Eu estou fazendo isso por quê? Porque, da maneira que se fala, parece que o Yuri é um cego de bola. Isso me incomoda um pouco, porque muitas vezes a gente perde um pouco o debate pela essa necessidade de sempre perdeu o gol hoje, taca a pedra. 1-0 podia ser mais, é vilão. Então, eu acho que é de se exaltar. O Birner falou uma boa finalização. Boa. Ele perdeu, mas ele tentou, ele fez um gol, não desistiu até o final. O Corinthians não desistiu de tentar ampliar a vaga até o final. Não é que ele é um grande jogador, não é que ele é o melhor atacante da história. Ninguém pode reclamar de postura dele. Ele não é o melhor atacante da história, ele não vai ser o melhor atacante da história do Corinthians. Ele não teve a atuação que tem o Coronado, ele não tem o desempenho técnico que tem o Galo recentemente, mas eu acho que a gente precisa parar de tratar jogador como lixo de forma tão rápida. Então hoje o Yuri, que perdeu muito, mas também ampliou a vantagem, a cada 2 jogos na temporada ele tem uma participação em gol pro Corinthians. Na campanha se eu estiver errado, me desculpe, mas na campanha da Sul-Americana já são 6 gols. O Corinthians está perdendo na semifinal. Então, erra bastante. Teve problemas, como teve o Thales também, que uma semana atrás, é festejado com uma grande notícia do ano. Então, acho que vale descer um pouco o tom e lembrar também, às vezes, como o Yuri contribui. Não é um gênio da bola, o Corinthians não vai só ganhar ou só perder por isso, mas é interessante pontuar também. Às vezes a gente fica numa busca por personagens. Se fosse para buscar um personagem negativo, lembram muito rapidamente dele. Então, um personagem positivo também, acho que vale essa menção de o Corinthians, que o Birner já destrinchou, uma partida muito boa, podia ter feito 2, 3, 4 no início do segundo tempo. Coronado desfilou em campo com um espaço que eu não imaginava que o Fortaleza fosse dar. Os 3 volantes dificultaram para a transição do Fortaleza em casa. O Fortaleza não foi um bom time hoje e isso é mérito do adversário também dentro do Castelão, mas acho que vale essa menção ao Yuri. William. Muito bem. Jean Oddi, agora sim. Jean Oddi está completando 15 anos de ESPN hoje, fez um post muito bonito no Instagram. Vai pagar depois do jantar pra gente. As palavras O Fortaleza não atravessa o seu melhor momento. Agora são 4 jogos com 3 derrotas e 1 empate nesses 4 jogos. Mas pelo potencial que a gente sabe que o Fortaleza tem, jogando em casa, né? E aí, de fato, o Corinthians quebra uma longa série de invencibilidade do Fortaleza em casa, tendo poupado o time para jogar essa partida. Então, é aquele jogo que você imagina, os caras vêm de 2 derrotas e 1 empate, ok. Mas esse é o jogo que vai ser olhado de uma maneira especial. Esse é o jogo em que o Fortaleza vai se impor. E ele não conseguiu se impor em momento algum. Repito, o primeiro tempo foi um primeiro tempo de equilíbrio, e um equilíbrio que acaba com um placar em vantagem para o Corinthians, graças ao golaço do Coronado. E o segundo tempo foi de uma imposição absurda do Corinthians. O Corinthians foi muito superior e, de fato, se terminasse 1-0, teria sido pouco, né? Teria sido muito pouco para tudo que o Corinthians produziu, para as chances, principalmente que o Thales Magno perdeu. Foram 2 chances muito claras que ele perde praticamente embaixo do gol. Então, 1-0 seria muito pouco e talvez até ficasse na cabeça do torcedor corintiano aquela coisa, tudo bem, foi um ótimo resultado, 1-0, qualquer torcedor assinaria 1-0. O empatezinho já estava assinando. Eu acho que sim, porque você sabe da dificuldade, aí é mérito do Fortaleza, né? Claro. Dizer que você assina... Né? Corinthians diferentes, a gente está vendo evolução em Corinthians diferentes. Boa noite. Boa noite. O Ramon sai do jogo contra o Botafogo criticando a equipe pelo comportamento. Ele queria uma equipe com mais agressividade, ainda mais um time que está jogando muito futebol, não pode deixar a bola no pé e ficar assistindo. E o Botafogo fez valer isso. Então ele critica o comportamento da equipe. A escalação de hoje tem 2 jogadores apenas que iniciaram aquela partida contra o Botafogo. Então a mudança veio com outro time, porque
porque jogou o Hugo Souza, que é o goleiro, e o Thales Magno, que jogou 45 minutos, e disse o Ramon na coletiva que foi substituído, porque ele identificou que foi perguntado por quê, a torcida do Corinthians não gosta quando você tira, porque mas ele falou, olha, não era o que eu estava esperando. Porque muita gente imaginava que ele fosse ser poupado hoje. Porque em função também da pancada no ombro. Então, sim, a resposta veio com outro time, de caras que não jogaram ali. E a gente conversou ontem aqui, o Corinthians tem um projeto, uma ideia que é óbvia, não se discute, que é não cair. Então, tudo que tiver que ser feito para ter o melhor time jogando o Campeonato Brasileiro para não cair, será. Garro, banco. Garro tem um acúmulo de partidas ao longo do ano que é absurdo. Então, se não cuidar dele agora, talvez num momento crucial, que são os próximos jogos. E ele é o jogador mais importante do time. Exato. E ele com o Thales Magno cresce muito. E agora vem o Memphis. Então, peraí. O Carrijo tem um time novo se formando. O que se viu no Corinthians hoje foi surpreendente, em todos os aspectos. Surpreendente Fortaleza, surpreendente Corinthians. Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, tem 13 jogos em casa. O Brasileirão, sendo disputado, pontos corridos. 10 vitórias, 3 empates. O único time que não perdeu em casa é o Fortaleza. É a melhor campanha de uma equipe no Campeonato Brasileiro é o Fortaleza. Ele ganhou 33 pontos de 39 disputados. Não é? Ele perdeu 6 pontos nos 3 empates. Gols do Fortaleza, 20 em casa, tomou 6. Hoje levou 2. Isso em 13 jogos, tomou 6 gols. Então, é uma equipe que em casa tem um comportamento terrível para o adversário, joga com uma intensidade absurda e hoje não conseguiu. Aí você olha para o Corinthians, estava ao lado do Zé Elias, conhece ali, né, um pouquinho da meiuca, né, jogou no meio de campo, vida toda, ainda a gente fala, poxa, superioridade do Corinthians no centro do campo com o Charles, Breno Bidon, Rian, com uma mobilidade e jogador mais do confronto físico, Charles. Os dois garotos são muito leves. Tá falando de Breno Bidon e Rian, hein? E voltava o Coronado circulando o Thales Magno, que é a essência do jogo dele. Mas é impressionante como o Coronado achou os espaços, a inteligência para achar os espaços. O Coronado é um jogador seguinte, o Coronado não é o jogador para o jogo do combate. Aí ele vai perder a bola. O Coronado precisa dos espaços e agir rapidamente. Quando ele age rapidamente, ele tem o passe e ele finaliza bem. Ele tem ainda mais. Certamente o Fortaleza foi o time que mais voou. Foi o time que mais jogou, foi o time que mais voou. Eu não sei, eu não gosto de afirmar essas coisas, mas acho que assim, é uma hipótese que precisa ser considerada no momento em que o Fortaleza vem de 4 jogos com 3 derrotas e um empate. Você não pode descartar. O quanto isso pode estar eventualmente influenciando nisso. Fala, Bertozzi. Rio, Porto Alegre e Curitiba, né? Então, o Fortaleza, de fato, quando a gente fala nessa questão logística, né, de estar disputando um torneio continental e um brasileiro que tem viagens continentais praticamente o tempo inteiro, claro que isso pesa e pode sim estar pesando, porque eu levantei essa dúvida, né? Pô, será que o fato do Fortaleza não estar conseguindo render fora de casa é um fator? Mas a gente estava falando de um time que tinha vencido, não era só que estava invicto a 21 jogos em casa, ele tinha vencido os últimos 13 jogos em casa, né? Consecutivamente em todas as competições, então não tinha ninguém conseguindo arrancar nem empate aqui. Pode ter chegado o momento de que esse time está abrindo o bico, de que esse time está com dificuldade para manter. Porque o Fortaleza até começa, as primeiras boas chances do Fortaleza no jogo são marcação alta, pressionando. Ou o Corinthians tinha que rifar a bola, ou o Fortaleza conseguia roubar a bola na frente. Mas o Fortaleza não conseguiu sustentar isso ao longo do jogo, né? E para mim tem um detalhe importante também. Eu ia tocar nesse ponto que o Léo cita. O Fortaleza começa o jogo de um jeito, não consegue sustentar, e acho que tem o outro lado também. Tem tudo isso que o Jean passa de, logística, dificuldade, problema físico, a sequência recente, os deslocamentos que o Léo traz, quantidade de jogos. Só que eu também vejo um Corinthians que soube entender um pouco isso, porque se você pega para entender por onde o jogo passa, os 3 jogadores de frente eles estão muito, muito, muito distantes do resto do time. É o Pochettino, o Breno e o Luthiero. O Luthiero praticamente demora a participar do jogo. Um outro escape que teria de frente era o Pikachu. E o Pikachu, a todo momento, ele não consegue chegar perto desses caras porque ele está travado. O Corinthians está jogando por ali, está tentando por ali, está tentando abafar por ali. Então você não tem a velocidade, você tem um time espaçado, então começa tudo a dar errado para esse Fortaleza que, em tese, sabe jogar em casa. Mas para mim também tem mérito do Corinthians de saber onde jogar
tirou. Deixou esses 3 lá pra frente, o meio-campo não anda, que é um bom meio-campo de Fortaleza, e o Pikachu, que é o escape, toda hora que você olha, ele tá escapando. Ou ele vem por dentro, ou ele passa, ou ele tá pisando na área, e o Corinthians soube jogar por ali. A jogada do gol ela não é construída por ali, né? Muito mais uma rebatida errada, uma série de bola errada, o Corinthians acelera, Thales e Coronado para acelerar. Mas é por ali, por aquele lado também. Então, a todo momento tem uma dificuldade de deixar o Pikachu subir, mérito do Corinthians, e a todo momento, esses 3 homens que volta e meia funcionam, o Breno, o Luthiero, o Pochettino, eles não entram no jogo, não são acionados, com exceção desse início que o Léo fala. Eu preciso acionar o Ramon agora, tá? O Ramon vai falar. Só liberar o Léo. Léo, obrigado, viu, querido? Um abraço. Rapaziada, aí vocês viram o tamanho da vitória do Corinthians. Essa vitória do Corinthians foi gigantesca, pô. Porque, ó, como foi dito, o Fortaleza, 21 jogos sem perder dentro de casa. 21 jogos. E é 13 vitórias. Entenderam? Ó, 8 empates, 13 vitórias. Imagina aí, mano. E em quartas de finais de Sul-Americana, o Corinthians vai lá e encaixa 2-0. Essa vitória do Corinthians foi gigantesca. É para fiel comemorar. Comemora porque o feito foi grande. E o Corinthians jogou bem. Não foi 2 gols achados. Pelo contrário, 2-0 foi barato. Pelo volume de jogo, pelo que o Corinthians apresentou, 2-0 ficou pouco. E o Corinthians não pode perder gols igual perdeu hoje. Alô, Thales Magno, vamos acordar, hein? Vamos acordar. Falar do Yuri Alberto eu não quero falar hoje não. Ele fez o 2º gol, perdeu algumas chances, se atrapalhou como sempre. Mas o que importa é que ele foi lá e fez um gol. Então, dá moral pro cara. Dá moral pro cara, pô. Dá moral pro cara. E vamos seguir em frente, porque sábado tem outra batalha. É o Atlético Goianiense. Estreia de Memphis Depay. Fiel, chega fortalecendo com o like aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o Coringão deu um passo enorme para a próxima fase da Sul-Americana. Títulos. Eu confio, eu acredito. Eu acredito no título da Sul-Americana. Mas vamos, um passo de cada vez. Fortalece aí e vai